Nessa aula prática, então, nós iniciamos a análise da qualidade microbiológica da água e a primeira fase desse teste corresponde a uma fase de enriquecimento. O que é isso? A partir da água que eu quero analisar, eu tomo 5 amostras de 10 ml e coloco cada uma dessas amostras, em um desses tubos. Vocês podem perceber que cada um desses tubos tem meio de cultivo e aqui dentro um tubinho de Duran. O meio de cultivo é chamado caldo lactosado. O açúcar, então, desse meio de cultivo é a lactose e é um meio sem agar, que a gente chama então de caldo, pelo fato de as bactérias da água se adaptarem melhor aqui. Então não adianta eu tirar uma bactéria de uma amostra de água e colocar em um meio de cultivo sólido diretamente, ela não vai se adaptar tão bem quanto em um caldo. Então essa fase de enriquecimento com o caldo lactosado acontece para que as bactérias se adaptem à temperatura, pH e condição de nutriente em laboratório. Em seguida, passada essa fase de enriquecimento, nós usamos meios de cultivo específicos para detectar coliformes. Então, se vocês têm uma amostra de água da casa de vocês, ou de algum rio, poço, fazenda, a primeira coisa a se ter em mente é que essa água tem que chegar ao laboratório dentro de 24 horas. Esse é, digamos, o prazo de validade entre coletar e fazer esse teste inicial. Então, o que eu vou fazer aqui é pipetar 10 ml de água e vou colocar esses 10 ml que estão me dando um pouquinho de trabalho aqui para abrir o tubo, no tubo. Ok. Então aqui eu tenho agora água, bactéria e meio de cultivo, todos entrando em contato. E uma coisa que é importante lembrar, a necessidade de 5 tubos para se fazer isso vem como determinação do Ministério da Saúde. Não é uma técnica que vem de algum protocolo aleatório. A gente, quando faz análise de água, sempre usa uma instrução normativa do governo, Seguimos resoluções específicas. E nessa metodologia existem várias adaptações de acordo com a quantidade de coliformes que eu quero quantificar. Essa com 5 tubos é para faixas baixas de coliformes, onde isso é apropriado, em teste de potabilidade. Quando eu quero saber se a água é potável ou não, ela não pode apresentar coliformes fecais e os totais têm que estar presentes em quantidades bem baixas. Outros usos da água, como por exemplo para dessedentação animal, são baseados na faixa de mais de 1000 coliformes, então a gente usa metodologias um pouquinho diferentes.
Mas ao final dessa etapa, então, o que eu tenho agora são 5 tubos, cada um inoculado com água e bactérias. E a partir de agora, então, eu vou fazer a incubação deles por 48 horas a uma temperatura de 35 graus. Por que 35 graus? Para simular a temperatura do corpo humano, que seria o hábitat ideal para essas bactérias se instalarem e possivelmente, então, causar alguma doença. Então, finalizado esse período de incubação, a gente vai avaliar os resultados de cada um dos tubos. Aqui nós temos os 5 tubos depois do período de incubação. E agora nós vamos procurar por 2 características nesses tubos para determinar se o resultado é positivo ou negativo. Um tubo com crescimento microbiano e produção de gás é considerado positivo. Então aqui o nosso primeiro tubo é um tubo positivo. Vocês podem perceber que aqui no fundo dele existe crescimento microbiano, tá bem turvo, e a produção de gás que é evidenciada no tubinho de Duran. Então esse meu primeiro tubo, resultado positivo. A mesma coisa para o segundo. Eu tenho as 2 coisas, crescimento microbiano acompanhado da produção de gás, que é derivada da fermentação. Então, segundo tubo positivo. Esses outros 3 são tubos negativos. Vocês podem perceber que eu tenho turbidez, porém eu não tenho a presença da bolha, só o tubinho de Duran. A mesma coisa eu vou observar para esse tubo. Aqui o crescimento microbiano fica muito evidente, mas não existe a produção de gás. Mesma coisa nesse último, né? Então, completando a tabela da apostila de vocês, nós teríamos 2 tubos positivos, 3 negativos. Essa aqui, então, é a fase do teste presuntivo, que é a nossa fase de enriquecimento. Então, a partir dessa fase, eu descarto os tubos negativos e continuo o teste confirmativo IEC só com os 2 positivos. A segunda etapa da análise de água, então, é a inoculação de 2 meios de cultivo diferentes. O primeiro deles é o caldo bile verde brilhante. Ele contém sais biliares que deixam essa cor verde. E dentro do tubo vocês podem perceber que existe também um tubinho de Duran colocado, e a função é capturar os gases que a bactéria fermentadora possa possuir. O segundo meio de cultivo é o caldo EC, tem essa cor mais laranjada. EC é a abreviação então para Escherichia coli, que é a bactéria que vai suportar crescimento nesse meio de cultivo em temperatura de 44,5 graus Celsius. A partir dos 2 tubos do meu teste presuntivo, né, que tiveram resultado positivo, eu faço essa inoculação. Então percebam, para cada tubo positivo do meu teste presuntivo, eu tenho um com verde brilhante, um com EC. E eu vou fazer essa inoculação agora. Então, flambando a alça, né, eu vou inverter esse tubo, porque os coliformes crescem lá no fundo, né? Então, quero aumentar minhas chances de eles virem para a alça de platina. Tomo uma alíquota e em seguida faço a inoculação desse tubo com caldo verde brilhante. Fecho ele. Novamente
tubo do teste presuntivo para o caldo EC. Então, esse foi meu primeiro tubo. Vou flambar a alça e fazer isso para o segundo. Então, novamente invertendo ele, abro. É o que a gente brinca no laboratório falando que é pescaria de coliforme. Então, faço a inoculação do tubo com verde brilhante. Novamente a alça. E inoculo caldo com meio EC. A partir de agora, o que eu faço é separar os tubos verdes dos ECs. Motivo: a temperatura de incubação é diferente. Para o verde brilhante a temperatura é de 35,5 e para o EC 44,5. Essa temperatura é um pouco mais alta e por esse fato os coliformes que crescem aqui são chamados de termotolerantes, ou seja, toleram temperaturas maiores que aquela do corpo humano. Então, após 48 horas, nós teremos o resultado desses tubos, após 24 desses. E com base no resultado, então, a gente vai ter a quantidade de coliformes presente nessa água. Agora, então, nós temos o resultado do teste confirmativo e do teste EC. Primeiro tubo tem resultado negativo. Vocês podem ver que não existe aquela bolha típica da fermentação, quanto nesse segundo aqui eu tenho. Tentar jogar um pouquinho aqui contra a luz para vocês verem melhor, né? Mas aqui fica bem clara a presença dos gases retidos no tubo de Duran. Então aqui eu tenho um tubo positivo. No EC, primeiro tubo também resultado negativo, né? A gente não tem o crescimento através daquela característica turva, nem a produção de gás. E no segundo, aqui, tentar colocar em foco para vocês, né? A bolha de gás, então, retida no tubo de Duran. E isso aqui, então, indica um resultado final positivo.